Realizei o primeiro aporte da minha carteira do ano de 2026 e eu vim compartilhar com você quais empresas eu coloquei na minha carteira e quais empresas eu aumentei posição. Prazer, meu nome é Aleph, eu vim te trazer uma visão de longo prazo que pode e vai te ajudar na sua carteira no mundo dos investimentos. E hoje o vídeo está insano de bom, porque vai ser uma aula para você que quer aprender a investir e eu tenho certeza que vai fazer sentido na sua carteira. Lembrando que não é nenhuma recomendação, é o que eu fiz com o meu dinheiro. Você precisa estudar para ver se faz sentido você fazer com o seu dinheiro. Então já vamos começar olhando como que está a rentabilidade da minha carteira perante ao mundo todo. E em dólar é um banho. Nossa carteira está rendendo mais de 144%, enquanto o S&P está batendo 74,5%. Aqui no Brasil nós montamos uma carteira totalmente estratégica para superar e superar por muito o Ibovespa, e é o que está acontecendo. Hoje o Ibovespa está rendendo 31,94%, enquanto a nossa carteira mais de 70%. E nota que o Ibovespa está sendo praticamente todo consumido pela inflação, que o IPCA é de 29,10. Então, você que investe apenas em cesta de ações, toma muito cuidado. E agora, pega o seu copo com água e vamos lá. Então, vamos começar analisando o que eu comprei, tá? E qual foi o meu aporte. O meu primeiro aporte do ano de 2026 foi de 15.323,34. Eu realizei duas compras de ETF dolarizado, uma compra de ETF nacional, e eu vou trazer todo o detalhe, o porquê que eu fiz isso. Aumentei posição em BB Seguridade, aumentei posição em Petrobras, aumentei posição em UIS e aumentei posição no fundo imobiliário PMLL11. E aqui eu quero trazer para você que essa é uma carteira totalmente estratégica, tem que ver se faz sentido para você, se dentro da sua estratégia cabe essas posições. Então, vamos começar analisando o primeiro ETF, tá? Que é o ETF Vanguard. Ele é um ETF maior, ele é o maior ETF hoje do mercado americano. Tá? Ele visa replicar precisamente o desempenho do S&P 500, oferecendo exposição às 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos, representando aproximadamente 80% da capitalização do mercado disponível. E um ponto importante que quando você vai investir em ETF, tá? Você tem que prestar muito atenção na taxa de administração, porque ela pode e vai fazer muita influência no seu investimento. Então aqui eu trouxe para você, nota que a taxa de administração é de 0,03%, é uma taxa bem baixa, então passa a fazer sentido principalmente pela cesta de ações que compõem esse ativo, tá? Então nós temos Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Google, Tesla, Berkshire Hathaway, e nota que ele faz uma diversificação extremamente eficiente, 12,30% em serviços financeiros, 7,9% em setor industrial, serviço de telecomunicação, tecnologia. Então é um ETF que traz muita diversificação por um preço extremamente interessante. Então esse ETF hoje eu comprei uma cota dela completa, porque no mercado americano você consegue comprar fração diferente do mercado nacional. Então custou mais ou menos uns US$ 140 um lote completo, tá? Então eu aumentei posição no Vanguard 500. O segundo ativo que eu coloquei, que eu aumentei posição na minha carteira hoje foi o ouro, tá? Esse ETF ele busca refletir o preço do ouro, oferecendo aos investidores uma forma simples de investir no metal precioso, sem a necessidade de posse física. Um ponto que você tem que levar em consideração ao investir nesse ETF é a taxa de administração. Nota que é de 0,25. Ela é um pouco salgada, mas faz muito sentido, principalmente quando você vai investir usando esse ETF como reserva de valor. Então, nota que você precisa ter uma estratégia onde vai caber o ouro como reserva de valor para fazer sentido aqui para você, tá? Então, hoje eu comprei esse ETF, eu comprei o ouro para fazer proteção da minha carteira. Beleza? Então, seguimos. Aqui tem um ETF que é o AUVP11. É um ETF nacional. Ele tem mais ou menos uns 2 meses de vida. E por que eu comprei esse ETF? Porque eu confio no gestor. É o Raul Sena, tá? Do investidor Sardinha. É um gestor extremamente capacitado. Então, ele montou um ETF totalmente fundamentalista para investir nas melhores empresas da Bolsa. Qual que é o ponto?
tá, do AUVP11. Ele é muito focado no setor bancário. Então, se você já tem uma exposição muito forte em bancos, talvez não faça sentido você investir no AUVP11. Por quê? Se o setor bancário vier a sofrer, a sua carteira vai ter uma exposição extremamente grande nesse setor e pode acabar não fazendo sentido na sua estratégia de investimento, tá? O AUVP11 é ações fundamentos, é um ETF exchange que busca replicar o desempenho do índice AUVP fundamentalista. Esse índice tem como objetivo refletir o desempenho de uma carteira sólida composta por ações United de empresas brasileiras que se destacam por métricas consistentes de rentabilidade, eficiência operacional, controle de alavancagem. O único ponto que você precisa levar em consideração também é a taxa de administração, que é de 0,49. Não é uma taxa barata, tá? Também não é muito caro, mas tem que levar em consideração, principalmente porque se o ativo começar a ter bastante liquidez, ele tende a ter uma taxa de administração um pouco mais atrativa e isso possa fazer mais sentido na sua carteira, mas é um excelente fundo, principalmente você que não quer ficar se expondo no setor bancário de uma maneira escolhendo empresas, né? Você vai lá, pega Banco do Brasil, você vai lá, pega um Bradesco, o AUVP11 pode fazer sentido para você nesse ponto. E aqui a gente já começa falando de ações brasileiras, tá? A BB Seguridade eu coloquei, na verdade, eu aumentei posição na minha carteira pelo seguinte motivo. Eu uso a BB Seguridade principalmente para recebimento de dividendos. Então, você vai ver na análise que nós vamos fazer agora, ela não é uma empresa que pode haver muita multiplicação, mas ela tende a pagar bons dividendos. Então, quando nós começamos a olhar para o PL de 7,94, você vê que é extremamente atrativo, né? Pagar praticamente 8 vezes anos futuro de lucro, né? E olhamos para o PVP de 5,42, você vê que ela não está tão de graça, ela não está tão barata, mas pode fazer sentido principalmente na estratégia de dividendos. Quando a gente olha para a lógica, para a contagem do Graham, você vê que ela já está um pouco cara, né? Porque a BB Seguridade ela talvez não tenha tanto espaço para multiplicação, mas ela vise pagar bons dividendos. Então, quando a gente olha para a estratégia do Décio Bazin, nota que a empresa pode chegar até 41,22 e hoje ela custa R$ 34,90, muito por causa dos dividendos. Então, se você tem uma carteira hoje previdenciária, você quer uma carteira previdenciária, a BB Seguridade pode fazer sentido na sua estratégia, lembrando que ela talvez não tenha espaço para grandes multiplicações, tá? Se nós analisarmos o histórico de lucros e receita, nota que a BB Seguridade é muito boa ganhadora de dinheiro, ela paga bons dividendos nos últimos 10 anos, e aqui eu trouxe para você um pouquinho de como que a BB Seguridade ganha dinheiro. Tá? A BB Seguridade 5,3 bi, que representa 52,11% da sua receita, vem de seguros, tá? Corretagem, que é 4,9 bi, representa 47,89%, dando um total de 10 bi de receita. É uma baita empresa, é uma empresa muito grande e ela entrou hoje na minha carteira. Na verdade, eu aumentei posição hoje na minha carteira para recebimento de dividendos, que principalmente que ela acabou de anunciar, vai ter a Datacom agora em fevereiro de mais de 2,50 por ação. É uma ótima pedida, principalmente para você que gosta dos dividendos. Tem que ver se ela faz sentido, mas se fizer, cara, estuda porque pode ser que vale a pena. E agora nós vamos falar de Petrobras, tá? Quando a gente olha aqui para a Petrobras, a gente começa a olhar num PL de 10,66, pagando 10 vezes o seu lucro futuro, cara, se torna muito interessante. O risco da Petrobras hoje é o governo, tá? Mas o Warren Buffett ele já trouxe isso para nós. Compre ações de empresas que até um idiota possa administrar. E o caso da Petrobras é isso. Nós não podemos deixar de olhar para a Petrobras, mesmo ela sendo do governo. Porque, olha isso, o PVP de 0,93 mostra para nós que o quê? Que a cada R$ 1 que a empresa tem no mercado, nós estamos pagando 0,93 centavos. A empresa está extremamente descontada. E quando nós olhamos para a lógica do Graham e olhamos para a lógica do Bazin, um focado em multiplicação e o outro focado em dividendos, os dois falam que a Petrobras está extremamente barata.
Então, por exemplo, o Graham, para a empresa começar a chegar num preço justo, ela precisaria crescer 50,94%. Já para a questão dos dividendos, ela precisaria chegar num preço justo de 114,74 centavos. Olha isso, é um upside de mais de 277,56%. O único ponto que você precisa analisar para ver se você tem estômago é entender que ela é do governo. Então, se vier um governo que não faça uma boa administração, você possa sofrer um pouquinho, ter uma ansiedade um pouco maior. Mas, cara, quando a gente passa a olhar para o histórico de receita, de lucro, você vê que nos últimos 10 anos a Petrobras é uma baita ganhadora de dinheiro. Desde 2020, 21, 22, 23, nota que ela mantém uma receita extremamente consolidada e crescente, ela mantém uma despesa nivelada e cada vez mais sobra mais dinheiro no caixa da empresa. A Petrobras já chegou a distribuir em dividendos no ano 2022 praticamente 100%. É absurdo o que ela fez. Hoje ela distribui na casa de 30%, mas mesmo assim ela é uma baita pagadora de dividendos e tem espaço para crescimento. E aqui eu trouxe um pouquinho para você de como que ela ganha dinheiro. 54,91% é refino, transporte e marketing. Exploração e produção representam 38,96%. Gás e energias de baixo carbono, 6,13%, e hoje a Petrobras representa 155 bi. Cara, uma empresa de 155 bi ganhando dinheiro de várias frentes, que é o que eu gosto muito numa empresa, onde ela consegue ganhar dinheiro de vários tipos, e a Petrobras traz isso para nós, pagando bons dividendos, com espaço para crescimento, você precisa olhar para essa empresa. Você precisa estudar essa empresa para ver se ela faz sentido para você, porque provavelmente ela possa fazer. Pô, Aleph, mas ela é do governo. Diminui o risco. Diminui o risco. Mas não dá para você passar pela Petrobras e não olhar para ela. Entendeu? É loucura. E aí, quando a gente vai um pouquinho mais para frente, eu começo a falar da UIS, participação, ela é do sistema financeiro, mas também ela é uma seguradora. Nota que nós temos um PL de 8,85 e um PVP de 2,10. Comparado à BB Seguridade, ela está muito mais descontada. E lembra quando eu falei lá no começo que eu busco na minha carteira crescimento e dividendos? A WIS ela já está para crescimento. Porque quando a gente olha para a fórmula do Graham, nós vemos que ela tem um preço atual de 9,15, ela pode se valorizar mais 10%, chegando ali até 10,5, tá? Só que para o Bazin, que é o cara dos dividendos, que ele gosta do recebimento mensal, ela está extremamente cara. O preço justo dela é 6,15, que é exatamente onde está meu preço médio. Hoje eu comprei praticamente uns 300 a 400 lotes da WIS, tá? Então eu vou elevar um pouco o meu preço médio, mas o meu preço médio estava na casa dos R$ 6, porque eu também estava querendo dividendos e eu estava querendo a multiplicação. Hoje ela representa uma valorização na minha carteira aí de 45%, se eu não me engano, então eu decidi aumentar a posição nela no dia de hoje, tá bom? Como que a Wiz ganha dinheiro, tá? Aqui nós trouxemos o histórico de lucro e receita, os dividendos e um pouquinho de como que ela faz para ganhar o dinheiro dela. Desde 2016, a empresa é extremamente ganhadora de dinheiro. Nota que ela mantém uma dívida extremamente saudável, não é crescente, mas ao mesmo tempo que a dívida da empresa cresceu, nota que as suas receitas cresceram e nota que ela manteve bastante dinheiro em caixa, fazendo com que a empresa seja totalmente lucrativa. E mesmo ela não sendo uma pagadora de dividendos, nota que ela manteve uma média aí de 8% de distribuição. Ela caiu recentemente, mas mesmo assim, dentro dos parâmetros normais, ok. Não dá para comparar com uma Petrobras, com uma BB Seguridade, mas também o espaço que ela tem de crescimento, a BB Seguridade não tem. Agora, os dividendos que a BB Seguridade distribui, a Wiz não distribui. Então, você precisa ver na sua estratégia se cabe as duas ou se cabe só uma. E hoje em seguros ela fatura 1 bi, que representa 80,77%, consórcio e crédito 12,35%, isso equivale a 155 milhões, e serviços
86 milhões, que representam 6,88%, a empresa faturando 1,3 bilhão de reais. Cara, é muita grana. Tá? É uma empresa extremamente sólida, é uma empresa extremamente lucrativa, com a sua dívida controlada, com a sua margem de lucro excelente e extremamente descontada. Então, tem margem para nós aproveitarmos e surfar junto com a empresa. Tá? Aqui nós vamos falar de um fundo imobiliário que é o PMLL11, tá? É um fundo imobiliário de shopping dividido em 11 estados, ou em 5 estados e tendo 11 ativos. Ele tem ativos em Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Alagoas. Quando a gente olha para o VPA, ele está falando para mim assim, ó, o valor pela cota pode chegar até 122,66. Então, dependendo de quanto você pagar nesse fundo imobiliário, e hoje ele está custando na casa dos R$ 104, mais ou menos, vale muito a pena esse fundo. E olha isso, a cada 100 mil reais que o fundo tem de patrimônio, ele está sendo vendido por 84 mil. O que que isso quer dizer para a gente? Que vale mais a pena, tá? Vale mais a pena nós comprarmos todo o shopping, a marca, a estrutura, os funcionários, o marketing, do que iniciar um shopping do zero. É absurdo. É absurdo. E quando você começa a olhar para a vacância, você vê que a vacância é muito baixa. Ele tem 5% de vacância no Rio de Janeiro, no Campinas Shopping não tem nada, no Shopping Metropolitana da Barra não tem nada, o Boulevard Shopping Pereira não tem nada, o Shopping Suzano tem 5% de vacância, o Tacaruna tem 4% de vacância, o Caxias Shopping lotado, Maceió lotado, o Parque Sul 14% de vacância, Shopping Tabuão lotado e o Shopping Madureira 6% de vacância. Gente, é muita boa administração junta. É muita boa administração junta. Então, esse fundo imobiliário um, é um excelentíssimo parâmetro de administração. É um excelentíssimo parâmetro de desconto que pode fazer sentido na sua carteira. E aqui lembrando, galera, que não é nenhuma recomendação, são ativos que eu coloquei na minha carteira, que eu aumentei posição na minha carteira de acordo com a minha estratégia. O mais importante é você aprender a investir, e aqui é o que eu quero falar com você. Se você quiser aprender a investir no Brasil, no mundo todo, montar uma estratégia, criar uma estratégia sólida para você, eu te convido a fazer parte da visão de longo prazo. Nós começamos uma turma que a segunda aula vai ser quarta-feira às 9 horas. Você pode fazer parte dessa turma, todas as aulas são ao vivo. Eu tenho certeza que você vai encontrar a sua estratégia e depois de um ano você vai sair daqui sabendo investir na prática. Valeu e até a próxima aula.